Capítulo 16. As línguas estranhas e a voz do engano. Todos os batizados no Espírito Santo falam em outras línguas ou em línguas estranhas. Mas nem todos os que falam em línguas estranhas são batizados no Espírito Santo. Espíritos enganadores são as forças do mal mais ativas no meio evangélico. Eles têm inspirado doutrinas com aparência bíblica e, com isso, arrastado muitos para o abismo. Com relação a línguas estranhas, já presenciei muitas pessoas possessas de espíritos imundos completamente manifestadas, falando em línguas estranhas. Além disso, profetizavam e até descreviam a vida privada de pessoas ao redor. Não se admire se eu afirmar que a maioria dos crentes tem sido iludida com seu suposto batismo justamente porque falam em línguas estranhas. Não se pode subestimar o campo de atuação dos espíritos imundos neste mundo. Eles falam e entendem qualquer idioma e dialeto na face da terra. E quando falam em uma determinada língua, absolutamente estranha aos nossos ouvidos, durante uma reunião de louvor, quem pode definir se aquele linguajar é de Deus ou não? É claro que Deus dá o discernimento de espíritos, mas no meio de milhares de pessoas, como saber quem está falando a língua de Deus ou a do diabo? A prova mais evidente do batismo no Espírito são os frutos de vida do batizado. Consideração para com o semelhante, alegria, paz e caráter divino são alguns dos mais evidenciáveis. E há enorme diferença entre os frutos e a fé, pois para Deus é mais importante ser do que fazer. E os frutos dizem respeito ao caráter cristão, ao que a pessoa é diante de Deus. Já a fé trata dos dons do Espírito Santo e diz respeito às obras em si. O verdadeiro selado com o Espírito Santo não é apenas, mas também faz a diferença. Sobre isso, o Senhor disse: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitas vezes, o falso batizado apresenta-se com um tipo de fé conquistadora, mas seu comportamento é reprovável. Daí a razão por que, apesar de muitos falarem em outras línguas, o crescimento do reino de Deus na terra tem sido tímido. Se realmente tivessem sido batizados, a obra de Deus no mundo seria diferente do que tem sido visto. Intrigas, difamações, inveja, interesses puramente pessoais e péssimos testemunhos têm sido o espírito do relacionamento entre os irmãos. O livro Atos dos Apóstolos mostra o resultado prático dos batizados no Espírito Santo. Além de se enganjarem na obra de divulgação da ressurreição de Jesus, em cada alma havia temor. A unção divina os mantinha participantes ativos da obra de Deus. Isso porque a possessão do Espírito de Deus neles os impelia a agir à fé em benefício do reino de Deus. Eram como folhas secas levadas pelo vento de Deus. Esse era o clima na igreja primitiva. O registro de nascimento da criança é a prova de sua existência perante o governo. Semelhantemente, o batismo com o Espírito Santo é a prova incontestável do nascido de Deus. O Pai testificou que Jesus era seu Filho no seu batismo nas águas e no Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, versículo 17. E o Espírito Santo também confirma com o nascido dele sua filiação. Romanos, capítulo 8, versículo 16. O tolo busca as honrarias deste mundo sem saber que está correndo atrás do vento. Dinheiro, posição social, reputação e tudo mais que tem fascinado os filhos do mundo acaba com a morte.